gente aqui que não tá tirando o escorpião do bolso, ou porque não teve tempo de ver as coisas, ou simplesmente porque não tem dinheiro para tirar do bolso, né? É uma das possibilidades também. A gente vai conversar agora aqui no Estúdio CBN com a advogada do Instituto de Defesa do Consumidor, o IDEC, Carolina Vicentini. Carolina, muito obrigado pela sua presença aqui no Estúdio CBN. Boa tarde para você. Olá, boa tarde. Uma honra estar aqui com vocês. Imagina, o prazer é todo nosso. A minha pergunta principal e a primeira é para aquelas pessoas que são compulsivamente compradoras compulsivas. Fiz uma compra na Black Friday, fiz uma compra, mas me arrependi dela. Qual que é eu tenho algum direito? Eu posso cancelar essa compra? Como é que funciona isso? Sim, o Código de Defesa do Consumidor, ele traz o direito de arrependimento. Ele somente pode ser exercido nas compras que foram feitas fora do estabelecimento comercial, ou seja, as compras online, feitas por catálogo, aquelas que o consumidor ele não pôde pegar, né, ver o produto pessoalmente. Uhum. Nesse caso, o consumidor pode sim, dentro de 7 dias, depois do recebimento do produto, simplesmente desistir da compra sem nenhuma justificativa, devolver, se estiver dentro desse prazo, e ter o seu dinheiro de volta. Devolução de produto, aliás, é uma coisa importante para a gente falar, especialmente com essas compras via internet. A gente tem o direito de devolver, não só pelo simples fato de não... eu fiz a compra, mas me arrependi, mas a gente tem o direito de devolver também em caso assim, sei lá, não serviu a roupa, coisa do tipo. Então, tem duas coisas importantes para explicar aqui. No caso de troca, simplesmente porque você comprou o número errado, algo assim, o fornecedor não é obrigado a trocar. A gente sabe que aqui no Brasil é comum, né? Quase todas as lojas possuem essa política de troca, né? Mas o fornecedor não está obrigado a fazer essa troca. Somente no caso de defeito. Se o produto ele vier com defeito, aí sim, né, o Código de Defesa do Consumidor garante que o fornecedor, ele ou conserte esse defeito, ele tem um prazo de 30 dias para consertar esse defeito. Caso ele não conserte em 30 dias ou nada seja feito, o consumidor pode escolher se ele quer a substituição do produto, se ele quer a restituição imediata dessa quantia ou se ele quer um abatimento proporcional do preço, né, referente ao defeito. Mas essa questão da troca, realmente, só se a loja ela tiver essa política de troca. Tá. Por exemplo, a empresa é obrigada a pagar quando você vai... Esqueci o nome disso. Quando você coloca no correio, quando você vai devolver, por exemplo, deu um defeito na peça, deu um defeito no produto e tal, você vai postar no correio a devolução. A empresa é obrigada a pagar ou isso depende da política da empresa? Não, isso daí sim, o Código de Defesa do Consumidor é bem claro. Em caso de defeito, o consumidor ele pode devolver e não sem nenhum custo. Até no caso do direito de arrependimento que eu te falei, também não é incluso nenhum custo de frete, de taxa, de nada. O consumidor não tem que arcar com esse valor no caso do direito de arrependimento ou no caso de defeito. Então ele devolve e não tem que pagar por nada. Questão da entrega. A questão da entrega na Black Friday costuma ser um calcanhar de Aquiles aí de muitas empresas. Muitas empresas já até jogam o prazo, né? Às vezes elas fazem... a gente faz a entrega em 2, 3 dias, mas na Black Friday já joga para 1 semana, 2 semanas. Se tiver avisado que vai demorar 1 ou 2 semanas, ok. É isso, né? Sim, exatamente. A lei não fala que tem que ter que tem um limite, né? O fornecedor ele pode estipular aquele prazo, mas ele tem que cumprir aquele prazo. Isso é bem importante. Caso ele fale para você que vai chegar em 12 dias e atrase ou demore, o Código de Defesa do Consumidor ele considera isso um descumprimento da oferta. Porque tudo que foi ofertado, tudo que foi ali anunciado, vira uma cláusula de um contrato. Então, se ele demorar, se ele atrasar dentro daquele prazo que ele mesmo estipulou, se considera um descumprimento da oferta. E o consumidor, ele tem 3 opções, né? O Código de Defesa do Consumidor fala que ele pode exigir a entrega imediata do produto, ele pode pedir um produto equivalente, por exemplo, se esse produto estiver fora de estoque, né, que seja um produto equivalente, ou ele pode cancelar, sim, a compra, é direito dele, cancelar a compra e ter todo o valor restituído
Inclusive, ele pode pedir perdas e danos caso essa demora tenha trazido algum prejuízo financeiro para ele, algo que ele consiga comprovar. A demora desse produto me causou um prejuízo financeiro que eu consigo comprovar esse prejuízo. Então, ele pode pedir perdas e danos por isso também, por essa demora na entrega. Existe alguma circunstância em que... Eu vou usar aqui uma palavra, mas talvez ela não seja mais apropriada, mas existe alguma circunstância em que perdoado, entre aspas, o atraso? A empresa prometeu, por exemplo, 12 dias. Aí a empresa entra em contato com o consumidor falando assim, olha, nós tivemos um problema XYZ, vai atrasar. O consumidor, como é que fica nessa situação? Então, aí é uma questão que vai do consumidor. Se ele não quiser, se ele não se sentir confortável, não atrasou, descumpriu a minha oferta. A minha oferta era de que chegasse até... Então, fica a critério dele. Não quero mais a compra, ele tem esse direito, por lei, pode cancelar a compra, falar, não quero mais receber esse produto e quero meu dinheiro de volta. Aí vai do consumidor. Se ele estiver de acordo e falar, não, tudo bem, né, eu aceito essa demora, esse prazo, né, assim, como você disse, né, ele perdoou essa falha da empresa, é a critério dele, mas se ele não quiser, ele não é obrigado, tá, a aceitar. Então, ele pode cancelar a compra sem medo nenhum, tem um direito garantido na lei. Com relação aos preços, se o consumidor perceber que uma empresa aumentou o preço durante a semana e de repente voltou ao preço antigo hoje na Black Friday, também, evidentemente, deve fazer a denúncia, né? Sim, exatamente. A gente chama essa prática de maquiagem de preço, né? E ela é ilegal e o consumidor, ele deve, né? O que a gente fala, é muito importante quando a gente dá as dicas para Black Friday, antes, né, da data, que as pessoas se planejem com as compras, que elas pesquisem em 2, 3 lojas antes e façam prints, tirem fotos dessas ofertas, justamente para pegar, né, essa manipulação que o comércio costuma fazer. E aí, assim, tendo uma foto de dias antes o produto a um preço e dias depois a outro, fica clara, nítida, né, ali uma publicidade enganosa, que a gente chama, e ele pode fazer uma denúncia para o Procon, e aí vai ser averiguado e tudo mais. Aí tem sanções tanto administrativas, quanto civis, quanto tem até penal no caso de publicidade enganosa. Aí me veio uma coisa na cabeça, né? Sempre ter uma prova. Seja um print, Sim, seja uma nota, seja um print de mensagem no WhatsApp que venha de promoção, sempre, né? Exatamente, é o que a gente fala. Essa maquiagem de preços, ela era, né, difícil, porque hoje em dia com a tecnologia e as pessoas mais conscientes, informadas, fica mais difícil, né? Então, assim, os consumidores atentos conseguem pegar, mas é importante essa prova, porque como você vai, né, comprovar que o preço hoje é um e ontem era outro, através disso. Então, é fácil hoje de você pegar, né? Se você fizer uma pesquisa antes, você tem a intenção de comprar uma geladeira, uma televisão, produtos que são caros. Um mês antes já começa a olhar, né, assim, por precaução, tira um print do valor né, da oferta, e aí quando chegar a data, você vai lá e bate com a imagem do dia. E aí fica fácil, não tem como, né? Hoje em dia a gente foto, print, as pessoas estão cada vez mais tecnológicas, né? Então acaba ficando mais difícil, né? Das lojas fazerem isso, e muitos também, né, já sabem que é uma prática legal e tudo mais. Então, o importante é esse consumidor atento a isso. Você acha, rapidamente, você acha que o consumidor em geral, incluindo a gente, estamos mais atentos com relação a isso? Olha, eu sinto que sim, ainda há muito desconhecimento sobre os direitos que os consumidores têm, isso com certeza, mas estão mais atentos até por conta do aumento de golpes e fraudes que vem ocorrendo, né? Então, assim, por essa questão de toda hora um golpe novo no mercado, as pessoas, no geral, os consumidores estão um pouco mais atentos, mas ainda não sabem como proceder, quais são seus direitos, o que é certo, o que não é, né? Então, assim, a gente precisa levar cada vez mais informação, mais conteúdo sobre os direitos para que as pessoas possam exigi-los, né? Perfeito. Carolina Vicentini, advogada do IDEC, muito obrigado pela presença aqui no estúdio CBN. Acho que deu para ajudar aí muita gente que ou já fez a compra ou então que está pensando em fazer uma ótima... Você já fez a sua compra, a propósito?
Eu já fiz algumas. Eu já fiz algumas. Tá certo. Não sou uma consumista, né? Mas fiz algumas que estão valendo a pena. Que são produtos que eu já consumo e justamente por eu, né, já ter consciência do valor, eu acabo percebendo que de fato valeu a pena. Perfeito. Muito obrigado, viu, Carolina? Uma boa tarde. Uma boa tarde para vocês. Tchau. Tchau. Rápido intervalo. Estúdio CBN. Campinas em ação. O esporte de Campinas ajuda o Brasil a fazer história. A vitoriosa campanha brasileira nos Jogos Pan-Americanos de 2020